Tem dias que eu queria poder apagar o meu passado. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso. Esse sentimento que surge muitas vezes da gente olhar para trás e sentir uma vergonha grande, sentir arrependimentos, né? A gente confrontar muitas vezes quem nós somos hoje com aquilo que nós somos no passado, é muito comum que a gente sinta assim um nível de desconforto. E teve um vídeo que eu trouxe justamente a ideia de que talvez isso possa ser um bom sinal, justamente porque mostra que você evoluiu, né? Que você amadureceu, que você cresceu como pessoa e que não é justo, não é certo, não é honesto, né? Que a gente se culpe pelo passado utilizando a cabeça que nós temos hoje. Justamente porque, se a gente parar para pensar, de fato, nós só chegamos aqui, né? Nós só nos forjamos nessa versão que nós somos hoje, justamente por conta dos nossos erros do passado, por conta das nossas dores, dos nossos sofrimentos, e tudo isso fez com que nós chegássemos onde nós chegamos. E é natural que, se a gente olha para o passado com a cabeça que a gente tem hoje, a gente não consegue muito bem compreender as nossas ações e a gente sente vergonha, a gente se sente mal e muitas vezes dá sim vontade da gente poder pegar uma borracha imaginária e apagar tudo isso, né? Mas não, eu parei a pensar aqui que eu usei a analogia de borracha, né? Acho que talvez nem use mais isso, né? Mas enfim, um delete, né? Para ser mais moderno, um delete nas nossas memórias passadas. Mas bom, existe algo que vai talvez em outra direção dessa conversa, que por mais que, né, a gente sim tem esse sentimento e por mais que a gente entenda que tudo isso foi necessário, mas ainda assim o sentimento ele é um sentimento que muitas vezes a gente não controla, né? Tudo isso que eu falo para você sobre essa ideia do amadurecimento da nossa ideia da vida como um todo, né? Então, quando a gente para entender que não tinha como ser diferente, isso gera algum tipo de alívio, nos faz lidar melhor com as ideias e ter um pouco mais de lucidez na forma como a gente enxerga tudo isso. Mas ainda assim, é muito comum que a gente sinta, né, algum tipo de mal-estar quando a gente lembra de coisas que a gente não se orgulha, justamente porque a gente utiliza os nossos valores morais atuais e lembrando do que a gente fez, a gente naturalmente se sente mal e muitas vezes a gente não controla esse tipo de sentimento e esse tipo de mal-estar que vem acompanhado dessas lembranças, né? E aí, existe algo que eu acho muito bonito, e não só no campo poético, mas filosoficamente falando, né? Que é justamente a ideia de que o seu passado não te define, né? Essa ideia, é claro que ela muitas vezes é usada de forma mais rasa, né, em certos conteúdos ali de autoajuda, de suporte emocional, e não criticando, eu acho que tudo isso tem o seu valor ali de confortar, de auxiliar pessoas, e para mim é extremamente válido, mas eu acho que se a gente pegar para observar de uma forma mais profunda o que isso significa, tem algumas reflexões interessantes que a gente pode levar para nossa vida e que eu acho que pode agregar muito, tá? E eu acho que o principal dessa ideia do passado não definir é justamente o ponto de que sempre há uma oportunidade de começar, de fazer diferente e de honrar aquilo que necessariamente a gente pode controlar, né? Quando a gente pega lá para voltar um pouco nos filósofos estoicos, eles trazem muito essa ideia de que muito da felicidade está, né, em a gente saber discernir o que a gente pode controlar daquilo que a gente não pode controlar para que a gente gaste nossas energias somente naquilo que a gente pode controlar, né? Essa ideia ela é bem conhecida, né, dentro do estoicismo, talvez seja uma das premissas que mais tenha viralizado, né, dentro dos ensinamentos estoicos. E é muito interessante porque ela é extremamente funcional em várias partes da nossa vida e nesse contexto não é diferente, né? Quando a gente pega para observar que a gente não tem controle nenhum sobre o nosso passado, que a gente não pode voltar lá e fazer diferente, que a gente não pode apagar o nosso passado mesmo que a gente tenha vontade, né? Às vezes, todos os dias a gente pensa em poder voltar
e apagar tudo aquilo, mas a gente não pode fazer. Então a gente tem, teoricamente, né, que canalizar todas as nossas energias, a nossa força e as nossas intenções em fazer diferente daqui para frente, né? Existe algo muito bonito que deriva, acho que principalmente da ideia cristã, né? Que está justamente nessa ideia do novo eu, né? Que muitas pessoas ali, quando encontram Jesus, relatam que são uma nova pessoa e que muitas vezes, quando passam por esse tipo de epifania, e eu trago esse exemplo do cristianismo, tá, pessoal? Porque é algo que eu vejo acontecer mais justamente por ser a maior parte aqui na cultura brasileira, enfim. Mas acredito que esse fenômeno de um certo despertar, de uma certa epifania existencial, também aconteça em outras crenças, em outros episódios ali de exercício da espiritualidade. E essas pessoas, muitas vezes, elas relatam que a partir de uma certa ruptura, né, elas se tornam realmente outras pessoas, né, novas criaturas, e que elas passam a não conseguir entender como elas puderam fazer o que fizeram no passado, tá? E aí, não entrando no mérito, né, do poder ali, da, enfim, da transcendência espiritual, né, não entrando nesse fator em especial, porque isso é muito particular, vai da crença de cada pessoa, mas existe algo derivado de toda essa ideia que eu acho muito bonito e que para mim talvez seja o mais extraordinário, né? Que é justamente sobre o conceito do arrependimento, né? Que muito se fala dentro do cristianismo, por exemplo, né? Do se arrepender e ser salvo, né? Em alguma medida. E essa ideia ela é muito bonita porque ela proporciona para nós uma ideia de um conceito de arrependimento que muitas vezes ele pode ser mal interpretado ou mal conhecido, né? No senso comum ali, mas que ele tem algo que é muito extraordinário quando a gente para entender, que o arrependimento, muitas vezes, ele não está em você querer voltar no passado e apagar o seu passado, porque isso é um sentimento que muitas vezes ele surge, né, sem o nosso controle, mas eu acho que o principal do arrependimento que vem posterior, talvez, a essa ruptura, a essa ideia de ser uma nova pessoa, é o arrependimento de reconhecer que você não pode voltar no passado, mas você utilizar esse passado para você ter uma forma de ensinamento sobre quais vão ser as suas condutas daqui para frente, né? Então, observar o passado, né, e mesmo se sentindo mal, entender que você não pode passar, mas que você pode usar aquilo para você fazer, né, coisas diferentes e melhores daqui para frente, é algo que para mim é extraordinário, que a gente pode extrair muitas coisas boas de todo esse ensinamento, né? A gente vê muitas vezes em testemunhos de pessoas em questões ali religiosas, né, de crenças espirituais, enfim, essas pessoas trazendo justamente a ideia de que aquilo que elas passaram, né, aquelas coisas que elas viveram e que elas se arrependem nesse sentido, foram essenciais para que elas estivessem hoje dando testemunho que muitas vezes fortalece a fé delas e de outras pessoas que se inspiram nesses testemunhos. Então é como se, mesmo em certos contextos, tudo aquilo que foi passado e que hoje a gente olha e sente como vergonha, tivesse um propósito maior por trás. E talvez justamente essa ideia de dar significado, de ter um propósito maior, que acalme um pouco desse sentimento de mal-estar quando a gente lembra do passado. Porque agora, nesse momento, olhar para o passado e ver esses erros e sentir mal, né, sentir esse mal-estar, não é mais simplesmente algo que tem um sofrimento sem propósito. Quando você chega e atribui um significado de que agora você vai utilizar aquilo como testemunho para inspirar pessoas, para salvar pessoas, como é, por exemplo, na fé cristã, você agora tem um propósito para utilizar tudo aquilo que te tem mal-estar para ser uma coisa que vai ter um bem maior para si e para outras pessoas. E isso naturalmente tende a trazer uma certa calma, né, para as pessoas e algum tipo de alívio
para com esse sentimento, né? Então, mesmo que talvez você não tenha tido talvez uma epifania ligada à espiritualidade ou algo do gênero, mas se hoje você realmente não consegue entender como você fez o que você fez, por que você fez o que você fez, mesmo entendendo, né, que os contextos eram diferentes e que não tinha como ser diferente, mas você ainda assim se sente mal, talvez seja interessante atribuir um propósito e um sentido para tudo isso e utilizar esse passado para fazer novas obras, né? A partir daqui, obras que te façam crescer cada vez mais e que façam outras pessoas também se beneficiar de tudo isso, né? Porque aí, talvez, teoricamente, atribuir significado e propósito seja uma bela forma de acalmar todo esse sentimento ruim. Bom, se você gostou desse vídeo, eu peço que se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe. Eu sou muito grato por cada um de vocês que fica aqui até o final, né? Esses vídeos longos de reflexão, sem nenhuma certeza, mas eu trago aqui um pouquinho da minha reflexão e sou muito grato a cada um de vocês. Então, gratidão real, até o próximo vídeo.